me escutando bem? Ok. Então, para quem não me conhece, meu nome é Aparecida Ramos. Desenvolvo essa atividade há 21 anos. Antes da Herbalife, eu era comerciante da área de confecção, né? Tinha lojas e alguns boxes aqui no interior de Pernambuco. E hoje a minha única atividade é Herbalife. Tem sido incrível o que essa companhia tem me proporcionado e a minha família. Desenvolvi casal junto com meu esposo, mas não é sobre mim que eu venho falar hoje, né? Hoje a gente vai escutar uma história incrível de um cara que tem mudado a vida de muita gente, né? Então, eu gostaria que todos vocês me ajudassem a receber aqui na sala, né? Ele que é médico especializado em cirurgia plástica e geral, estudioso na área de mentalidade e desenvolvimento humano, é mentor, né, em conhecimento, tem negócio em mais de 23, tem negócio em mais de 3 países, tem experiência no negócio há mais de 23 anos, né, e tem na sua equipe 3 contratos de milionários. Então, pessoal, me ajuda a receber, né, do jeito que essa sala sabe, membro da equipe internacional de milionários, Heraldo Gadelha. Vamos lá, Heraldo. Então, vamos lá, boa noite a todos, tá? Eu queria hoje contar minha história bem curtinha, para aproveitar o tempo e a gente poder falar mais sobre o assunto que me pediram para falar aqui, né? Então, como eu fui apresentado, meu nome é Aldo Gadelha, agora dia 21 de abril eu fiz 23 anos de Herbalife e eu estava olhando assim, hoje eu tenho mais tempo de Herbalife que eu tive como médico, na minha, digamos assim, profissão básica, né? Então tudo começou quando essa pessoa daqui, a Marta, me convidou e eu estava meio cansado de tanto plantão, eu estava nesse estado aqui, a barriga muito grande, o rosto bem redondão, e esse aqui era o máximo que eu podia rir, era isso aqui, a máxima felicidade era esse rosto aí. Não estava muito interessante. E aqui era o local que a gente ficava quando a gente tinha um tempinho para descansar. Pode passar aí, Ferreira? E o meu resultado foi uma coisa, foi rápido. Em 2 meses, praticamente 61 dias, eu retive 12 quilos de gordura. E eu fiquei tão magro, tão magro, tão magro, que até eu mesmo me espantei. E a partir daí eu fiquei, eu achei que precisava juntar um pouquinho mais de músculo, né? E hoje, com quase 59 anos, o que eu mais faço é essa atividade física. Estou treinando Muay Thai tem 8 meses. Isso aí ajudou muito a definição do corpo, né? Literalmente, a musculatura é muito firme. Praticamente, você não percebe nenhuma gordura. Membro, perna. É extraordinário. Essa parte daqui eu estou adorando demais. Isso aqui são alguns resultados que eu já tive, as variações. Aqui são premiações, festas que a gente participa na Herbalife. Pode mais. Pode seguir. Aqui mais premiações, uma viagem internacional que eu fiz que me chamou a atenção por estar andando na rua. Não sabia que ela estava tão frio, sensação era menos 20 graus, e eu fui. E às vezes, a lição disso aqui, às vezes, quando você não sabe alguma coisa, você enfrenta mais. Quando você sabe demais e você cria perspectivas, você cria considerações em cima daquilo, você termina não fazendo. Então já comece com isso aí, o treinamento de hoje. E tem uma última foto aí, que foram as férias que minha mãe foi também, lá no Gran Palário, na Bahia. Foram alguns dias de descanso. Na verdade, a gente praticamente não dormia, né? Vai para um canto, vai para o outro, come, come. Eu aumentei 2 quilos, já perdi esses 2 quilos. Então vamos lá, vamos conversar. E é o assunto que a gente vai tratar aqui. Então, o que seria mentalidade, né, de crescimento? Quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, é um mundo. Tudo que é livro que vai te ajudar a aprender alguma coisa, melhorar alguma atividade, isso é desenvolvimento pessoal. Todo livro que você lê e acresce alguma coisa, só que se você lê, acha bonito e não entra em ação em alguma coisa que você leu, aquilo ali vai passar. Porque ele só vai fixar na sua mente, só vai criar uma linha neural aquilo ali, isso é neurociência, se você colocar em prática. E normalmente tudo que a gente vai colocar em prática, a gente pensa que é assim, eu não sei tanto sobre isso.
eu preciso é testar mais um pouquinho, eu preciso aprender mais um pouquinho. A melhor coisa do mundo é que você não é médico aqui. Você pode começar, você precisa passar não sei quantos anos estudando para você começar com segurança. Tudo que você tem aqui dentro da Herbalife, você pode começar com o mínimo que você já sabe. Só que a maioria das pessoas, 90% das pessoas, elas acham que aquilo é insuficiente, ou elas não comunicam que não entenderam, ou elas não comunicam que é, não se sentem capazes de fazer, e nessa forma vai deixando, vai ficando e vai parando e parece que está fazendo. É igual a academia. A maioria como é que as academias elas sobrevivem? Elas sabem que 30% dos alunos é que vão ficar. Todo o restante vai pagar e não vai aparecer. Se todo mundo aparecesse na academia, não tinha espaço para o povo. Pela quantidade de alunos tem, 1.500, 2.000, 2.500 alunos numa academia. Então, nesse princípio, que sabe que as pessoas não vão avançar porque elas param, e desanimam, é onde ele já vai começar aqui essa conversa. Onde começa tudo dentro da Herbalife? Tirando usar os produtos, não é? Vestir alguma coisa da Herbalife, não é falar com as pessoas. E aonde é que emperra muito na Herbalife? É exatamente essa parte de falar. Porque quando você começa a falar com as pessoas, você tem alguma noção no começo, depois você passa a ter uma noção maior, depois você fica com bastante conhecimento. E termina falando mais do que é necessário. Então, tudo que você não deixa uma curiosidade, você vai perder essa pessoa. Tudo que você deixa muito claro, você vai perder essa pessoa. Para que ela veja, é sempre bom estar dentro de um evento. Eu tenho 23 anos. Para mim, um evento é uma aula. Nunca foi igual. Não tem jeito de ser igual. Por mais que aquela sequência pareça ser a mesma, aquela pessoa que vai falar hoje pode estar diferente. Aquela pessoa que vai falar hoje pode aprender mais alguma coisa. Aqueles testemunhos que vão passar lá na frente pode ter tido evolução para você mesmo, para o que você já ouviu. Então não tem essa coisa de você ficar para trás quando você vai a um treinamento. Sempre você vai incluir alguma coisa. Mas tudo ali é o que é? Fala. Explicando, abrindo a boca, explicando com sua experiência. Mas como é que eu prendo a atenção de alguém? Como é quem tem uma ideia de dizer, como é que eu consigo prender a atenção de alguém? Alguém quer falar? Como é que você acha que você prende a atenção? Como é que você prende a atenção, Aparecida? Romualdo, Maria. Olá, uma excelente noite a todos. Eu costumo prender a atenção às vezes, pelo menos eu tento prender a atenção às vezes dos meus alunos, com criatividade, passando para eles algo positivo que realmente deixa eles curiosos para tentar interagir comigo. Certo. Quando você conversa com eles, você vai tentar deixar eles curiosos ou você pergunta o que eles teriam curiosidade de saber? Eu procuro tentar deixar eles curiosos. Tentar deixar ele curioso. Mas Isso. vamos dizer assim, se eu perguntar 4, 5 assuntos diferentes, e ele dizer, é nisso que eu tenho curiosidade, é isso que eu quero saber. Você vai falar este assunto ou outro? Este assunto. E às vezes Pronto. trazer um pouco do outro também para complementar. Primeiro gancho. Quando eu sei o que o outro quer, fica mais fácil passar para ele o que ele está pedindo. Quando eu começo a supor o que o outro quer, normalmente essa suposição é uma coisa que eu quero, que eu acho importante, que é bom para mim. E nem sempre, ou quase nunca, o que é bom para mim é bom para os outros. A gente já viu aqui que a gente tem aquela lei de Pareto que 20% das pessoas conseguem captar, 20% das pessoas conseguem fazer, 80% não capta, 80% não faz. Será que é só porque as pessoas são assim? Ou será que esses 80% não conseguiram entender, ou você não conseguiu entender essas pessoas? Você já imaginou todas as pessoas de 10 pessoas que você conseguir falar, 80 você conseguir vender ou recrutar? É sobre isso que a gente vai falar. Porque normalmente a gente fala com muitas
e consegue uma pessoa. Porque geralmente o que a gente fala talvez não interesse a pessoa. Herbalife é uma coisa muito diferente de tudo. Os produtos, a forma de comer é diferente. A forma de trabalhar é diferente. Então, não é possível que alguém vá entender isso de uma primeira conversa. O Eric Work, ele sempre fala que de 5 a 7 conversas você precisa ter para levar um evento maior. E você tem oportunidade aonde? No espaço, na sua ferramenta de trabalho. Mas será que você está falando ou você quer que ser tão bom para ser o suficiente falar uma vez a pessoa está lá? A gente pensa que é assim, né? Não, é agora eu sei. Agora eu conheço tudo. Eu conheço tudo sobre os produtos, tudo sobre o negócio, e agora eu vou dizer exatamente para a pessoa. Eu não sei se a pessoa quer ouvir aquilo. Uma pessoa que eu recrutei, ela estava cheia de joia, cheia de anel, cheia de pulseira, cheia de tudo mais. Então eu observei isso aí. Significa que ela gosta. Eu vi uma segunda vez com as mesmas pulseiras, com mais coisa. Vi a terceira vez com as. Parece que tava, cada vez que eu via tinha mais coisa. Eu fiz, ela gosta de joias. Onde é que tem joia na Herbalife? E tem. Tem anel, tem brinco, tem relógio. Então eu falei rapidamente dos produtos, falei rapidamente do plano de marketing, demorei um monte nessas joias. E a pessoa quis por causa das joias. Mas foi a única observação que eu fiz, porque eu sabia que aquilo é de interesse para a pessoa. Ficou claro? Quando eu não sei, eu tenho que perguntar, porque a gente tem mania de achar que sabe o que, que o outro quer. E a gente não sabe. Isso é psiquiatria pura. Isso é psicologia pura. Quando as pessoas entram num consultório de psicologia, o que é que elas fazem? Falam, falam, e falam mais, e fala mais, e vai falando. E o que a psicóloga faz? Vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo. Então, quem são seus melhores amigos? Seu melhor amigo é aquela pessoa que te ouve. Um psicólogo é uma pessoa que você está lá porque ele te ouve. Um padre ouve coisas horrorosas, inclusive, absurdas, manteladas. Te ouve e ainda te perdoa. Um pastor, quando você conversa com ele, alguma coisa que precisa ser só com ele, ele te ouve. Então, cria-se o quê? A aproximação. Você já pensou ser uma pessoa semelhante a isso aí? Um pastor, um padre, um amigo? E quando a gente tem amigos de verdade dentro do negócio? E como é que a gente tem amigo? Fazendo amizade, conhecendo a pessoa, sabendo o que a pessoa gosta. Quanto mais eu sei sobre a pessoa, melhor. Quanto mais a pessoa sabe sobre mim, melhor. E aí a coisa vai desenrolando. Então vamos fazer aqui uma conversa. Primeiro eu quero uma pessoa que venha conversar comigo e me oferecer alguma coisa da Herbalife. O produto, o negócio, alguma coisa. Quem quer começar? Ah, tá vendo? Foi o que eu disse? Medo de fazer. Mas é entrando em ação que a gente aprende, gente. Uma coisa que existe no mundo que freia as pessoas chama-se considerações. Nesse momento aparece de baixo para cima vergonha, tristeza, às vezes, apatia, medo. Isso são frequências baixas. Isso aí é aula de Martinha. Só que isso impede, principalmente a vergonha, é o que mais impede de ação. Primeira coisa do mundo que a gente precisa aprender na Herbalife é ser sem vergonha. Não literalmente, mas cortar essa barreira que impede de falar. Eu, quando comecei, eu ainda faço isso, se você observarem, eu troco o R pelo L, eu gaguejo, eu, às vezes, travo a língua, porque eu era mais ainda tato, fã e gago. Num seminário na medicina é a coisa mais triste do mundo, porque eu engasgava, ficava com medo, com o que vão dizer, o que vão falar, esse negócio era uma preocupação tão grande que o negócio não saía. Hoje, se eu errar tudo mais, estou nem aí. Continuo.
sem problema nenhum. E se eu errar, eu vou estudar de novo e vou fazer. Então, quem quer me convidar para alguma coisa na Herbalife? Vai aí, Daniel. Abre o microfone aí e fale. Me convide. Oi, Heraldo, boa noite, tudo bem? Tudo bom. Tudo bem. Heraldo, eu lembrei de ti. Eu estou começando um trabalho novo e gostaria de te convidar para conhecer o meu novo espaço Vida Saudável. Tu pode ir amanhã ao meio-dia? É isso. Espaço Vida Saudável é um local onde a gente ajuda as pessoas a terem uma melhor nutrição e estilo de vida. Como eu sei que tu te cuida bastante, se preocupa com a pele, com a nutrição, eu lembrei de te convidar. Vamos amanhã ao meio-dia? Negócio de pele em espaço, vocês estão fazendo cirurgia plástica lá? Não, nós não utilizamos cirurgia plástica, é uma nutrição. Nutrição para a pele, para o corpo, para a energia, pelo teu estilo de vida. Como a gente é amigo no Instagram, eu observei que tu te cuida bastante e é o tipo de suplementação que talvez fosse dar valor na tua vida, no teu dia a dia, agregar valor para ti. Vamos lá amanhã, meio-dia? Amanhã eu não posso. Eu preciso saber um pouquinho mais aí, mas a gente pode combinar. Depois eu posso aparecer lá. Tá, Tudo bem para assim? ti, eu tô aqui com a minha agenda, deixa eu só dar uma olhadinha. Na sexta-feira, 2 horas, fica melhor para ti? Eu tenho que realmente ver, porque eu não estou com a agenda aqui. Eu preciso saber um Ah, pouco mais sobre esse assunto, né, para poder ir lá. Tá certo? Pode ser assim? Heraldo, exatamente por isso que eu tô te convidando, como se trata de uma novidade, eu gostaria muito que tu fosse lá, por isso que eu Eu tô te sei. ligando. Estou percebendo que você quer que eu vá. Mas como você sabe, eu gosto de saber exatamente o que é antes de ir lá. E não chegar às cegas lá e dizer, "Ai, é isso aqui. Posso gostar? Posso. Posso não gostar. Mas no momento eu preciso esperar um pouquinho. Tudo bem? Tá ótimo, eu posso te mandar algum informativo pelo teu Pode, WhatsApp? pode. Pronto. Então Muito tá bom. obrigado, então. Até a próxima. A gente vai se comunicando no decorrer dos dias e tentar agendar um horário que se adeque na tua agenda e na minha, na nossa agenda, na verdade. Ok. Tá certo. A gente vai se comunicando. Obrigado aí pelo convite. Pronto. Agora, provavelmente o Daniel tem um script. Provavelmente, ou ele copiou ou ele fez o dele. Porque ele tem uma sequência de perguntas. Mas Daniel disse assim: Eu sei que você gosta. Eu sei pelo Instagram isso, aquilo. Isso é. Quando a gente diz isso, a gente está olhando para o Instagram e supondo. Se Daniel tivesse assim, você gosta disso? Do que você gosta? Eu vou inverter. Eu vou falar, pode ser com você mesmo, Daniel? Outra pessoa quer fazer. Pode ser comigo, Você, Heraldo. Daniel? Então, Pode. vamos lá. Oi, Daniel, tudo bem? Tudo, Heraldo, tudo bem. Daniel, toda vez que eu pergunto para você tudo bem, você fala tudo bem. Mas o que é tudo bem para você? Nossa, que pergunta. Agora eu como consultor. Ah, na linguagem do povo, então. Ah, a gente está levando, né, com a barriga, tá tudo bem. Não é o A meu gente... caso, Martinha, pelo amor de Deus. Não, diga a sua verdade. O- Não, para mim tá tudo bem mesmo, tá tudo excelente, cada dia é melhor, Heraldo. Tudo excelente, cada dia melhor. E cada dia melhor para você é porque seu trabalho está melhor, sua vida está melhor, sua parte física está melhor. O que é esse melhor? Eu queria entender melhor o que é esse melhor. É que cada dia eu tô procurando melhorar o meu resultado. Tu tá falando comigo como um consultor ou como um possível cliente, só para mim entender a linguagem. Estou falando com você para saber sobre você, independente de ser cliente ou consultor. Ah, entendi. Olha, Heraldo, eu tô cada dia melhor, tô aumentando meus números, tô cuidando do meu corpo, tô buscando ler,
fazendo as práticas conforme a Herbalife está pedindo, né? Eu Então, noto que eu noto que eu tô progredindo cada dia mais no meu dia a dia. então, eu capto que quando você diz que eu estou melhor, é porque eu estou melhorando os números que a Herbalife me disse que para fazer. Estou tendo melhor resultado. É isso que você diz, é, Tô falando para que ti é daí. que é estar melhor para você, exatamente isso aí que você falou para mim. Estar melhor, melhorando fisicamente, fazendo os números que a Herbalife pede e avançando. Agora, eu captei o Sim. que é estar melhor, quando você diz estou melhor. Para mim ficou claro isso, não é? E o que é que você poderia fazer para ficar melhor ainda? Como eu poderia te ajudar para que você pudesse ficar melhor ainda, Daniel? Na verdade, eu sou uma pessoa que preciso de muito estímulo. Eu gosto muito de trabalhar e como é que eu vou te explicar sobre mim? E eu sou movido a desafios que me inspirem. A Martinha sabe que eu dou uma revirada no mês, nos últimos dias eu faço assim coisas grandiosas. Então, na verdade, eu precisaria de ter mais foco para ficar 100%. Foco e concentração no meu dia a dia. Eu tô falando, eu, Daniel Crichel, né? Entendo, Daniel. Você quer. Durante o mês, Heraldo, devido às coisas do nosso dia a dia, do meu dia a dia, eu acabo me perdendo. E muitas vezes eu, Daniel, não faço o que eu deveria ter feito. Eu noto isso em mim. Mas já Ok, melhorei bastante. Já fui um aluno da Martinha bem pior, ela sabe. Eu nem posso falar essas palavras, senão ela me puxa a orelha. eu capto que você tá bem, mas precisa de foco para ficar melhor. Que de vez em quando você dá uma Isso, escapadinha aqui, uma escapadinha ali, e talvez não faça tudo que você precisa fazer. É isso? isso. Pronto, isso mesmo. Tu Ah, conseguiu entender. ótimo. Então você está dizendo que eu consegui entender você. Que bom que eu consegui escutar você. Então Isso. vamos lá. E se você continuar nessa falta de foco, nessas escapadinhas, o que é que você acha que vai acontecer daqui a 1 ano, 2 anos? Eu vou me prejudicar daí. Vai se Eu não vou, prejudicar. Mais alguma eu coisa pode não vou ter, acontecer? eu não vou ter aquele resultado que eu almejo devido a essa falta de foco, digamos assim, né? Então, daqui a 1 ano, 2 anos, você não vai ter o resultado que você quer por causa da vida de foco. Isso é bom? Não é bom. Não é bom. Eu capto pelo tom da sua voz que mudou, ficou mais triste e o seu olho viu essa Isso situação. não. Não, na verdade, eu tenho que fazer um projeto, um plano para melhorar e alcançar resultados maiores, não, Um plano, um como é que eu vou projeto para te explicar? alcançar resultados maiores. Capto. É exatamente Isso, isso. Ter metas e tipo, realizar essas metas. Não é? isso, tipo agora, o meu objetivo é me qualificar para a Premier League. Eu já tenho uma pessoa que fez 500 pontos, agora eu sei que faltam 9 para fazer 250 e dois supervisores. Então, Ok, para mim, eu acho que eu tenho que ter tudo anotado para mim e anotar e enxergar, né? Que eu preciso fazer aquilo e focar naquilo. ok, Daniel. Você quer estar na Premier League, por enquanto você tem um consultor com 500 pontos, faltam 9, né? E você precisa deixar tudo isso anotado para ficar claro para você e entender Isso. o plano. E o que é que está faltando em você que você não conseguiu fazer isso ainda? Porque você conseguiu fazer, um você sabe fazer. Então o que é que está faltando? Ah, eu vou ter que falar, eu acho que é vergonha na cara, gente, porque a gente sabe trabalhar e às vezes você perde. É só focar mesmo. Eu estava Então está pensando faltando sobre o foco. foco agora há pouco, né? Que eu sou o tipo da pessoa, Heraldo, que quando eu quero uma coisa, eu saio atrás e conquisto, eu faço chover. Agora, por Certo. exemplo, eu estou me planejando para ir para o Chile. Então, é uma coisa que eu já comecei a organizar o convite, agora eu vou ver a passagem. Tem que ser tudo tipo passo a passo, como explica a Martinha, né? Eu Certo. funciono assim, e por muito.
como é que eu vou te explicar? Eu gosto muito do reconhecimento, eu gosto das viagens que tu estava falando sobre essa senhora das joias. Eu me incentivo muito pelo resultado fazendo tal coisa, eu vou ter tal premiação, eu fico incentivado e gosto de alcançar. Eu me sinto feliz porque eu vejo nisso o avanço, na verdade, o avançar, a conquista. Ok. Eu fui educado, Heraldo, assim, para te entender, a minha pessoa, Daniel Crichel, as pessoas diziam que eu não podia, que eu era uma pessoa inferior, que eu não tinha condições, e eu tive que ir quebrando essas crenças limitantes, e eu aprendi isso tudo na Herbalife, então eu sou muito agradecido por me ajudarem a pensar e ter essa oportunidade de trabalho, que eu nunca trabalhei para ninguém, e também tive que me mexer muito cedo, lutar pela minha vida, então eu aprendi muito com esse projeto e eu gosto do reconhecimento, eu me sinto feliz. Ok, Daniel. Deixa eu só ver, porque agora você falou mais. Deixa eu ver se eu captei o que você falou. Você falou muita coisa agora, né? Sim, Você falou que tem essa dificuldade do foco e tudo mais, que você quer ir para estar se organizando, já tem seu convite, quer ir para o Chile, né? E aí você entrou numa coisa que eu nem perguntei, mas você já falou. E isso é bom. Significa que você está se sentindo escutado. E o que que você disse? Você disse que quando você era pequeno, é como se as pessoas dissessem que você não podia, não era capaz, alguma coisa nesse estilo. E durante esse período você acreditou. Você, como chama, digamos assim, deu sentido ao que você ouviu. Talvez disseram: não, você não pode. Não, você não é capaz. Não, isso não é para você. E você disse assim: nossa, foi fulano que falou isso. Se ela falou isso, se ele falou isso é verdade. Realmente eu não posso, eu não consigo. E isso travou e trouxe você para uma frequência baixa. Só que agora você já está mostrando que você é capaz. E nesse mostrar que você é capaz, você quer ir para Chile. E indo para o Chile, você já se imaginou você no Chile, sendo reconhecido, 10 pessoas com 250 ou mais. O povo louco, Martinha gritando na frente que você tá com isso aí, e Martinha no meio também nesse reconhecimento. Já imaginou isso? Como é que você se sente? eu já estou até chorando, já me veio até emoção à tona, porque para mim o reconhecimento é mostrar em público tudo aquilo que a gente faz no oculto, né? No momento do desafio, no momento que tu tá sozinho, né? Na verdade, eu nunca tô sozinho, eu sempre tô com Deus. E para mim é muito especial. O ano passado, para mim, Heraldo, foi bem desafiador. Eu perdi toda a minha casa com as enchentes e o meu espaço. E eu estava ouvindo o vídeo que a Martinha postou, que eu guardei, e vi assim tanta emoção, tanto carinho, porque eu não fiquei pensando no problema, eu saí atrás do recurso. E até hoje eu estou buscando isso, estou organizando o meu espaço, estou atendendo os meus clientes. Então, como é que eu vou te explicar em termos de psicologia que tu falou no início? É uma ressignificação total da vida que eu aprendi nos treinamentos e nesses grupos de Herbalife, né? E buscando muito a presença de Deus. Eu me conecto muito e sempre busco. Como é que eu vou te explicar? Eu busco, assim, esse resultado. Ver as pessoas felizes me deixa feliz, então eu me incentivo, eu gosto de viajar, eu gosto de ser pertencente à Herbalife, né? Hoje, no treinamento de supervisores ativos, o Jaime falou muito sobre isso, foi quem não participou, até vou dizer, gente, foi assim algo sensacional. Poder fazer parte de um grupo assim, Heraldo, tão estruturado, com mentes pensantes, com pessoas muito inteligentes que se eu consigo me realizar, eu aprender, né, a me desenvolver, até mesmo a me comunicar, isso é algo sensacional.
Eu era o patinho feio, eu era o pequenininho e fui me transformando num gigante. Eu devo muito à Martinha também pelos grupos de foco, pelos ajustes que ela foi dando. Eu tô com saudade, viu, poderosa? Então, tudo vai somatizando. Então, às vezes a gente pensa, puxa, eu vou estar em mais um treinamento. Não é mais um, gente, o resultado vem depois. É. Parece que é uma perda de tempo, sabe, Heraldo? Tu tá me ouvindo ou tu tá falando comigo, mas não porque alguém pode ouvir, entender e reformular uma vida inteira numa única conversa. Então, eu te agradeço a oportunidade de tu ter me escutado e eu poder entender mais também e poder agir mais. O poder da ação, né? Agir, a ação que leva o resultado, na verdade. Daniel, eu ouvi tudo que você falou e eu tenho a impressão que eu já ouvi você num treinamento. Parece que era uma pessoa que estava num abrigo cadastrando as pessoas, vendendo lá dentro do abrigo. Foi você? Pronto, fui eu mesmo. Foi você, né? Eu estava me lembrando do Foi. timbre de voz, o jeito de falar. Eu fiz, acho que eu já vi esse menino falando em algum canto, né? Quando você falou da perda da casa lá, tem aqui quase dois pastores aqui, que é a Aparecida, né? É, você já imaginou que você pode estar repetindo a história de Jó, mas você sabe que tem muito mais na frente? E se eu disser a você, Daniel, que eu sou capaz de resolver tudo isso para você, você viria comigo? Para eu lhe mostrar como isso acontece? Com certeza. Pronto, essa é a Uma primeira das minhas, conversa. Heraldo, uma das minhas características é que eu sou uma pessoa extremamente simples e ensinável. Eu aprendi na Herbalife a ser muito humilde. Ah, antigamente, eu posso te dizer assim, eu era uma pessoa meio cheia, meio metida besta, mas isso não me levava a lugar nenhum. Então eu prefiro eu ser menos para Deus agir mais sobre a minha vida. Sempre eu menorzinho e Deus faz as coisas grandes para mim. Porque eu te digo, eu não sou nada sem a presença dele. E a Herbalife é um grande veículo que a gente tem que levar muito amor para as pessoas, muito cuidado. Então, eu tenho que estar Pronto, muito bem para falar sobre a Herbalife. Eu pronto. vejo É isso. é exatamente isso. O falar que a gente precisa, na verdade, não é falar, é ouvir. Quando a gente fala em comunicação ativa, efetiva, e eu ainda diria autêntica, é quando eu consigo escutar o outro e mostrar para o outro que eu escutei. Você viu que algumas vezes o Daniel disse assim, é isso mesmo, você pegou bem o que eu falei. Eu estou conectando com ele, existe 500 mil técnicas, passei uns 2 anos fazendo isso aí, ao ponto de eu sentir a pessoa. Não é? Quando você sente, é uma pessoa só. E quando é uma pessoa só, o que um faz, o outro quer fazer. Ele mostrou e eu disse a ele, a única coisa que eu queria é que ele viesse ao meu encontro, isso pode ser para um evento, para alguma coisa. Eu disse a ele, eu sou capaz de resolver isso aí. E hoje eu sou mesmo. Não é? Porque tudo começa nessa conversa. Teoricamente use, vista e escute. E quando eu escuto sem filtro, porque eu podia dizer assim, nossa, ele chora, nossa, ele é vitimismo, eu sou assim, outra pessoa assim. Não, isso é ele, é o sentimento dele. Eu tenho que ouvir exatamente como ele fala e como ele está se sentindo. Assim eu capto o que ele fala, o que ele sente, como ele é e a probabilidade dele realmente fazer o que precisa ser feito. Heraldo, uma das coisas que eu nunca fui, nunca vai ser vítima, porque eu Sim, nunca utilizei das perdas ou de algum fato que não foi legal para me sentir menor. Eu acho que aquilo ali me deu muita força para evoluir, para pensar mais, para crescer, sim, eu sei. É isso para que eu disse a buscar você. mais.
É isso que eu disse a Entendeu? você. A gente está escutando do jeito que você está falando, sem colocar nada do que você fala, sem colocar nada que está na minha cabeça. Entendeu? Porque normalmente, quando a gente vai conversar com alguém, qualquer um, é assim: eu tenho a minha evolução, o que está na minha cabeça, o que eu aprendi, o que está registrado no meu HD, e isso é uma verdade para mim. Sendo verdade para mim, qual é a interpretação que eu tenho? Que tem que ser verdade para os outros. Que o mundo também vai gostar dessa certeza que eu tenho. E quando eu falo nesse filtro, eu não consigo escutar o outro, porque eu espero que a resposta seja o que eu estou pensando. Então não existe comunicação. Se não existe comunicação, não existe relacionamento. Se não existe relacionamento, não existe nada. Ficou claro isso aí? Então eu preciso, primeiro, se eu vou conversar com alguém, eu não posso ir com um problema, com alguma coisa. Se eu vou vender algo, eu não se eu preciso desse dinheiro, nunca que eu posso mostrar que eu preciso desse dinheiro. Nunca eu posso, meu rosto pode mostrar que eu preciso regalar o olho esperando, pelo amor de Deus, que a pessoa compre, se espantar, ficar agoniado, insistir, insistir. Não, eu tenho que escutar. Depois eu preciso, de vez em quando, enquanto a pessoa fala, é como se eu repetisse alguma coisa que ela está falando. Mas são pontos que ficaram claros para mim ou que eu tenho a dúvida. Para ela dizer, é isso mesmo ou não, não é isso. Tem que ficar claro para mim que eu ouvi. E tem que ficar claro para a pessoa que ela ouviu. Ela foi ouvida. Daí vira uma confissão verdadeira. A pessoa vai começando a soltar coisas, ele soltou coisas que eu não perguntei, mas ele sentiu a necessidade de falar. Ele se emocionou porque ele se sentiu abraçado, teoricamente. Isso é um relacionamento. Eu estou perto da pessoa, eu estou com a pessoa. E quando eu escuto, eu saio da coragem de tirar tudo que é meu, todas as considerações, todas as razões que eu tenho, e eu passo para a aceitação do que eu estou ouvindo. Eu estou subindo a escala de Hawking. Aceitação é 350 Hz. Na hora que eu digo o que ele está falando, é o que ele está falando. Não é o que eu quero falar, não é o que eu gostaria de falar, e pode até ser, mas é o que é. E quando eu aceito o que é e não quero modificar, começou verdadeiramente a comunicação. Aí entra o quê? Meus gostos pessoais, minha religião, música, política, tudo isso entra no meio. Eu não posso levar isso para o outro. Eu tenho que ouvir qual é a do outro. É jogo de futebol também, viu? É outro negocinho para mantê-lo em conversa. Então, quando eu capto a pessoa, eu falo o que ela me falou. Quando ela sente ouvida, ela se sente realmente abraçada. E a partir daí, primeiro o evento. Eu falei para ela de Herbalife? Não. Eu só falei o que ela. Se ela falasse parte física, parte financeira, ela não falou. Eu não tenho que arranjar um buraco para entrar ali e enfiar esse assunto. Porque muitas das vezes você termina fazendo, conseguindo, mas a pessoa faz para se livrar de você. Ela não aguenta. E ela às vezes se cadastra e desaparece. Se cadastra, compra 500 pontos e desaparece. Compra 1.000 pontos, fica um pouquinho e desaparece. Porque não houve comunicação. E quando eu faço com a escuta, eu estou fazendo com amor. E ele falou nisso. E quando eu consigo fazer isso por amor, todas as outras coisas vêm.
Aí eu fico tranquilo. Quando eu faço isso por amor, eu fico tranquilo. Aí entra a parte da paz mesmo. Você fica relaxadíssimo. Tranquilo. Depois disso vem o quê? Você fica feliz porque realmente se comunicou. E aqui as motos que passam aqui se comunicando com a gente. E quando você chega na alegria, existe uma outra coisa. Tudo que a gente faz são possibilidades. Ele quer foco. Ele quer reconhecimento. Ele quer estar no Chile. Então, todo o meu trabalho é isso: foco, reconhecimento e Chile, porque é o que ele quer. Isso é bom para ele? É. É bom para mim? Quem me disse é bom para mim? Qualquer coisa que a pessoa faça na Herbalife é bom para a gente. Se ela compra produto, é bom para a gente. Se ela entra na Herbalife, é bom para a gente. Se ela torna supervisor, é bom para a gente. Mas primeiro tem que ser bom para a pessoa. Porque senão ela vai se embora. E esse segurar, um novo segura 6 meses em média. Desaparece. Se não tem comunicação. Se houve uma comunicação, se começou e descomunicou, criou situações de baixa frequência, no máximo 2 anos a pessoa, prac também. Existem esses tempos de aguentar. Então, tudo na vida vai partir de comunicação. Treinamento de Anthony Robbins é comunicação. A maioria dos treinamentos mais antigos que existem são comunicação, como você ouvir o outro, como você captar o outro, como você tá com o outro. Não pode ser. Isso é bom para mim, é bom para todo mundo. É por isso que a Herbalife tem um leque de coisas que você pode encontrar lá dentro que pode ser bom para a pessoa. E o que é que a gente faz? Pergunta. Você gosta disso? Isso faz sentido para você? Isso é bom para você? E toda conversa, ela só vai funcionar se eu partir de uma espécie de zero. É assim, tem algum problema para resolver? Blá, 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 o problema fica lá. É como se eu pegar. O problema fosse um elefante. Eu pego o elefante, puxo pelo rabinho, ou vai para a direita ou vai para a esquerda. Mas ele não fica na minha frente. Na minha frente só fica a pessoa com quem eu vou comunicar. Eu sei que o elefante vai estar de algum lado, mas ele não está me atrapalhando. Eu não estou pensando nele. Quando terminar a conversa, eu vou ver a história do elefante. Resolver a história do elefante. Porque se o elefante estiver no meio, não tem comunicação. Porque tem um sentimento de que chama breakdown. É, veja agora, me perco. Como é que é breakdown em português? Algo que quebrou, que partiu, que não deu certo. Se você ficar em cima desse não deu certo, aquilo fica rodando na sua cabeça, você não ouve ninguém, só ouve sua cabeça rodando. Aí no final você vai, quer cadastrar, quer comprar? O quê, pelo amor de Deus, que você falou? Porque normalmente a gente conversa com a gente mesmo. Quando a gente para de conversar com a gente e acha e ouve o outro, existiu uma comunicação. Perguntas. Heraldo, então, na prática, se tu pega uma pessoa nova para ter essa comunicação assertiva, tu vai definir com ela o que que ela mais gosta para tentar encaixar no nosso projeto, seria isso? Eu vou conhecê-la, saber o que ela gosta, saber também o que ela não gosta. É Entendi. conhecer a pessoa. No espaço, não tinha até o 8º dia para você começar a conversar com a pessoa. Aquilo ali era o caminho, as conversas. Mas depois foi mudando, 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 e as conversas foram ficando para trás, né, foi cheio demais, não sei. Eu sei que aquilo ali era o caminho da conversa. Mas a conversa também ouvindo.
Toda conversa tem que ser ouvida. Basicamente, é aquela filosofia, 2 ouvidos, uma boca. Mas normalmente todo mundo quer falar, todo mundo quer ser escutado. Se encontra um que ouve, essa pessoa é o que para ela? E ainda tem outro detalhe: quando você for conversar, não converse com o sistema límbico, lá aqui de dentro, no meio das emoções, não. Converse com essa parte daqui, o córtex frontal, que é o que separa um ser humano de um animal. Sim, é isso aí, ó. Colapso mental e emocional na psicologia, breakdown. E o que existe, na verdade, na maioria das conversas é um colapso. Você colapsa com o seu passado. Você colapsa com alguma coisa que aconteceu. Você acha que vai acontecer novamente, você fica preocupado com aquilo ali, aí você já está em reação para aquilo não acontecer novamente. Então você não está ouvindo. Sua cabeça está rodando com o passado. Se a sua cabeça está rodando no passado, cadê o presente? Não existe, não tem conversa. Aí se eu for botar isso religiosamente, quem é Deus? Deus é. Ele nem vai ser, nem foi. É. O que que ele está dizendo? Ele só existe no presente. E quando você chegar nessa fase da alegria, você cria. Como é que você cria? Eu sou isso, que é a cocriação de Deus. A gente não é criador de nada, a gente é co-criador. Aí, cadê o Daniel? O Daniel sumiu? Sumiu da minha frente. Ele não quer foco? Ele não quer reconhecimento? Então, eu posso colocar até uma frase para ele escrever aí e repetir todo dia. Quer dizer, qualquer pessoa pode repetir, mas no que ele precisa. A possibilidade que eu estou criando para mim, para a minha vida, é a possibilidade de ser focado, reconhecido. Mas isso tem que ser dito na alegria. Se acordar triste, agoniado, com dor, e for falar isso, serve para nada. Então você tem que subir sua frequência para poder falar essas coisas. Numa conversa onde está o povo animado, nesse momento, cria. Num culto, qual é o momento de conversar com Deus? Não, o louvor, aquilo não é uma alegria? Se você faz um pedido naquele momento, diz eu quero isso. Numa conversa com um psicólogo, quando a pessoa vai quebrando, 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 que ela começa a respirar, 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 que ela fica animada, no que ela diz aquilo ali, ela faz. Porque veio aqui para frente. Perguntas. Ou já está na hora de Marquinha falar? Se não tiver mais pergunta, era sobre isso que eu queria falar. Claro que tem muitos exercícios, tem muita coisa para se falar quando se fala em comunicação, mas no tempo que eu tive aqui, basicamente é isso aí. A gente precisa muito aprender esse tipo de conversa, que não é falar, é ouvir. Quem falou mais? Eu ou Daniel? Na conversa. O tempo que ele falava, você tem que estar muito atento, porque ele falou, 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 falou. Aquilo tem que ficar na sua cabeça. Porque se você esquece parte daquilo, não fui escutado. E ele não vai dizer, não, não fui escutado. Ele só sente, não fui escutado. Não confio. Tá me enrolando. Aí vem o ouvir já e sempre da pessoa que também está conversando. Que existe um ouvir já e sempre. Esse é o nome que se dá. A gente tem mania de conversar com a cabeça de um trauma do passado. Aconteceu uma coisa que a gente não gostou, a gente não quer que repita, então a cabeça vem junto. Em vez de a gente deixar lá fora
É o elefante. Por hoje é só, pessoal. É um desenho animado. Com vocês, Martinha Gondim. Mas se tiver pergunta, pode fazer. Heraldo, espetacular. Como é que a gente reconhece aqui essa aula de neurolinguística, de comunicação, de entendimento, de evolução profissional aqui? Como é que a gente reconhece aqui com palmas, né, pessoal? Heraldo, muito obrigada. Não há como a gente avançar profissionalmente se a gente não avançar pessoalmente, se a gente não tiver conhecimentos que vão além de técnicas do nosso trabalho, do nosso negócio, porque se a matéria-prima do nosso negócio são pessoas, e se a gente não se conhece, se a gente não se autoconhece e não conhece o mínimo de como lidar com o próximo, como é que a gente vai poder lidar com essa matéria-prima nossa, que é o ser humano? Então, parabéns, muito obrigada por trazer a sua sabedoria, sua experiência aqui para a gente. Obrigada por compartilhar a sua história de vida. Gente, não é sempre que a gente tem um médico que deixou a cirurgia plástica por entender, né, que eu gosto muito quando o Heraldo disse que ele, como cirurgião plástico, ele ia direto para o problema, mas quando ele entendeu o que era Herbalife e o que os produtos fizeram com ele entendeu que ele poderia evitar que as pessoas chegassem na cirurgia plástica e daqui a 6 meses ou 8 meses estivesse na mesma situação de antes. Então, muito obrigada por sua história de vida, por seus conhecimentos. E agora tudo não tem nenhuma profissão que a gente vá que se a gente parar de aprender, a gente siga crescendo. E no nosso negócio não é diferente. E o que faz mais diferença em a gente seguir avançando é não apenas a quantidade de eventos que a gente vai, mas exatamente o ponto que Heraldo falou desde o início, né? É o praticar o que a gente aprende. Então, se amanhã todo mundo aqui fizer um exercício de ouvir mais o participante, o cliente, o cônjuge, o filho, se a gente fizer esse pequeno exercício de ouvir mais, certamente a gente vai ser mais assertivo quando a gente fizer um convite, quando a gente fizer a conclusão ou um direcionamento para alguma coisa, porque a gente vai estar direcionando de acordo com aquilo que a gente ouviu, que tem a ver com aquela pessoa. Então, a prática a repetição é amiga da perfeição. E a prática é amiga do aprendizado. A gente não tem como aprender. Hoje a gente conheceu, mas o aprendizado só se dá quando a gente pratica e a gente melhora quando a gente repete uma e outra vez, uma e outra vez. E para a gente continuar aprendendo sempre, a gente precisa estar se treinando sempre. Por isso que existem os eventos, por isso que existem as promoções. E eu vou estar aqui agora resumindo, contando o que é que vem para frente para que todo mundo possa entender. Aqui a gente tem novos distribuidores que estão presentes. Provavelmente hoje você ficou meio no ar, porque essa aula não foi sobre técnica da nossa atividade, não foi o como fazer, foi sobre desenvolvimento de habilidades, né? Que todo profissional em qualquer área precisa aprender a ter se quiser ser bem-sucedido. E aqui a gente tem basicamente o calendário do ano de 2025. Todos esses marcos aqui que a gente está vendo foram eventos profissionalizantes, são eventos que desenvolvem a gente em cada um dos níveis onde a gente deseja chegar. Não apenas na parte técnica, no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento profissional, desenvolvimento financeiro, no entendimento do negócio, nas ações do dia a dia, na capacidade de planejamento, na capacidade de se né, de se autoempregar, né, Daniel? Eu me perco durante o mês. Então, cada um de nós, a gente precisa se trabalhar nisso, de entender que eu como dona do meu negócio, você, todo mundo aqui como distribuidor Herbalife, é dono do seu negócio, precisa aprender a desenvolver essa capacidade de se autoempregar. Como é que eu mesmo me autocoloco as minhas metas de acordo com aquilo que eu quero alcançar? O que é que eu já sei que é inevitável que eu preciso fazer, que é usar os produtos, falar com as pessoas para encontrar clientes, falar com as pessoas, ouvir, falar e convidar para ter distribuidores, estar nos eventos, enfim. Então, sem a gente ter metas, sem a gente ter um porquê, sem a gente ter propósitos, em geral a gente não sai do lugar. A gente vive uma repetição de dias consecutivos que não fazem, não desafiam a ir mais adiante, não nos desafiam nos desenvolvermos mais, como pessoa, como profissional, financeiro, enfim. Então, por isso que existe
o que eu amo na Herbalife é que sempre existe o próximo evento, sempre existe a próxima promoção. Ah, eu perdi a passada. Tá tudo bem. A gente não tem influência nenhuma sobre o passado, a não ser aprender as lições que a gente já teve. Agora, como é que eu posso aprender o que eu perdi para aplicar para o que vem adiante? Então, o que é que vem adiante são os próximos eventos que a gente vou detalhar aqui agora. E por que é importante a gente se concentrar em eventos? Porque o nosso crescimento no negócio se dá mediante os eventos e as qualificações que a gente tem. Qualificações de quê? Aumento da produção que a gente tem para, por exemplo, ir para uma viagem de incentivo. Todos os anos a Herbalife dá férias, né? Se fôssemos empregados, vamos dizer assim, funcionários de algum local, essas férias iriam ser, e você ia receber aquele valor normal, você não ia ter nada, né? Nenhuma empresa paga férias para você estar lá no resort, ou no cruzeiro, ou nos lugares mais incríveis. Não, aqui a gente ganha esse incentivo da Herbalife, a Herbalife paga tudo em resorts exclusivos, tudo incluso, todas as refeições, todo. Mas o melhor não é isso. O melhor é a imersão que a gente tem junto com os melhores profissionais na mesma área que a gente atua. 4, 5 dias convivendo com os melhores na nossa área de formação, na nossa área de atuação. Então, não tem como a gente sair dessas férias, né, de uma viagem de incentivo dessa, cheia de inspiração, cheio de ideias, cheio de planos adiante. Por quê? Porque o meio nos ajuda a nos moldarmos. O homem é produto do meio, na grande maioria das vezes. Nós somos influenciáveis, a gente influencia e é influenciado. Então, se eu estou no meio de pessoas que não estão pensando adiante, que não estão pensando em crescer, que são negativas o tempo todo, que estão esperando tudo do governo, ou de alguém que dê, ou de alguém que faça, inevitavelmente a gente aprende a se comportar e a pensar e a se comportar tal qual. Quando a gente elege propositadamente, né, exercendo o nosso livre-arbítrio, elege pertencer a um grupo de pessoas que entende que a vida é daqueles que não esperam por alguém para ser feliz, não esperam por alguém que vai dar a liberdade. Não, é aquela pessoa que entende que ninguém pode trazer a felicidade para a nossa vida a não ser nós mesmos, ninguém pode nos dar a liberdade a não ser nós mesmos. Então, um grupo de pessoas que trocam esse nível de experiência, de conteúdo e compartilham suas histórias contando como fez, que tipo de conhecimento foi fundamental para isso, que tipo de experiência desenvolveu. Aí, nesse meio, a gente floresce. É igual a gente ser uma planta que pode estar num deserto sem água, ou a gente ser uma planta que está cheio de adubo e cheio de água à nossa volta. Então, é assim quando a gente elege pertencer a um grupo de pessoas que estão com a visão focada em crescer adiante, em ampliar autodesenvolvimento pessoal e profissional. Inevitavelmente, para que isso aconteça, vai, né, contribuir com várias outras pessoas. Então, aqui, a partir de maio, a gente está agora no final de abril, já aconteceram esses eventos aqui, a gente recém chegou dessa viagem de incentivo incrível, e agora é daqui por diante. Então, quais são os eventos que vêm adiante? E o nosso fundador, presidente Mark Hughes, ele dizia, quanto maior for a nossa visão, ou seja, quanto mais longe for a nossa visão, mais capacidade de crescimento a gente passa a desenvolver. Por quê? Porque a gente não está fazendo hoje somente pelo hoje. O hoje precisa estar focado em onde é que eu quero estar quando chegar em outubro de 2025, nesse evento daqui. Com quantas pessoas, com quantos supervisores eu quero estar na minha equipe, com quantos clientes eu quero estar na minha equipe, com quantos primeiras linhas de supervisores eu quero estar na minha equipe. Então, desenvolvendo essa visão para outubro, é que vai se ter metas claras e definidas para o que tem que fazer dia a dia. Quais são as ações diárias que precisam ser feitas agora? Mas essas ações só vão ser propositadas se tiver esse desenvolvimento dessa visão de futuro, né? Ter essa capacidade de planejar o que é que eu quero para ter em outubro, e para eu ter isso em outubro, o que é que eu tenho que fazer hoje? O que é que eu tenho que me concentrar agora? Então, a gente vai agora detalhar de evento em evento. O próximo evento que a gente vai ter chama-se Encontro de Líderes Servidores. É um evento profissionalizante para todos os empreendedores de espaço de vida saudável.
Ele vai acontecer em algumas cidades aqui do Nordeste. Então, esse evento vai desenvolver especificamente, exatamente o básico do método diário de operação chamado Espaço Vida Saudável, que é comum muitas vezes se confundir com ferramentas, né? O que é ferramenta? Ferramenta é uma receita, é uma bebida funcional, é fazer uma avaliação de bioimpedância, é fazer o tour do espaço, é fazer uma festa de cliente. Isso tudo são ferramentas que a gente usa, mas a estrutura do método de operação, né, do método diário do nosso negócio, espaço do saudável, que se a gente não entende quais são os princípios, qual o fluxo do espaço, desde a prospecção, desde fazer o cliente, a retenção do cliente que vai gerar o oitavo dia que vai gerar mais vendas, indicação de outros clientes, ou aquele cliente se tornar um distribuidor, um parceiro de negócio. Enfim, então, se não se entende o porquê de cada coisa no espaço, é possível que se fique exclusivamente na primeira parte do plano de marketing que a Herbalife nos oferece, na primeira forma de ganho, que é o lucro de venda direta. Quando a gente não entende o macro do nosso negócio, a gente não consegue entender a respeito de rendimentos vitalícios e hereditários, quando a gente não consegue entender ainda o que eu faço hoje, o trabalho que eu faço hoje, se eu fizer dentro de um propósito, entendendo o porquê de cada coisa, eu estou criando a minha total liberdade financeira. Para dentro, talvez, de 5 anos, 10 anos, um tempo, cada um vai ter o seu tempo. Mas, se a gente não entende isso, pode ser que a gente fique somente no hoje por hoje, né? O ganho de agora para agora. E deixe de lado o grande potencial do nosso negócio, que é justamente essa liberdade financeira. É um dia você olhar para trás e dizer, hoje eu trabalho por puro prazer, não mais por necessidade, porque ao longo do trabalho que eu fiz, eu não fiz apenas clientes, eu ensinei outras pessoas a também fazerem clientes, e a Herbalife passou a pagar royalties, os ganhos vitalícios hereditários. Então, essa é a magnitude do nosso negócio, é poder acessar as 5 formas de ganhos que a Herbalife nos oferece. Então, esse evento, Encontro de Líderes Servidores, vai ser o profissionalizante, vai ser o beabá, vamos dizer assim, de dentro do espaço, o que é que vai fazer, qual o porquê, como precificar, como é que funciona cada coisa, como fazer esse 8º dia, como elaborar uma semana, como elaborar um mês, para que tenha essas ferramentas que vão engajar mais, que vão trazer mais distribuidores, que vão gerar essa duplicação, enfim. Então, esse evento vai ser um evento marcante. A gente vai ter almoço nutricional, a gente vai ter reconhecimentos, a gente vai ter histórias de sucesso e a gente vai ter muito conhecimento, entrega de material na mão, assim, para todo mundo sair tinindo com um plano de ação quando a gente terminar esse evento. E ele vai acontecer em Campina Grande, em Aracaju e em Salvador, já agora nesse mês de maio. Em Campina Grande, para reunir os estados de Paraíba e Pernambuco, vai ser no domingo de agora a 8 dias, domingo dia 4 de maio, vai ser no hotel. Eu vou estar lá junto com os líderes da região, junto com os milionários incríveis da região. A gente vai estar lá no Hotel Slaviero e a programação é das 9 às 10 horas. A gente vai ter equipes mundiais e tabuladores. E das 10 horas até as 17 a gente vai ter construtores de sucesso para cima. Então, qualquer pessoa que já fez 1.000 pontos de volume até a véspera da data do evento pode participar desse nosso encontro de líderes servidores, porque vai ser um evento profissionalizante, né, da operação de espaço. Vai ser preparatório para quem pretende abrir espaço. Então, todo mundo fizer 1.000 pontos, já pode estar lá dentro. Mas eu garanto uma coisa, esse evento vai ser um marco para o crescimento de 2025. Quer dizer, vai ser assim, o que é que eu tenho que fazer no dia a dia para que quando eu chegar lá em outubro, os resultados sejam outros, não apenas financeiros, mas principalmente de construção de equipe. Depois, em Aracaju, a gente vai ter 17 e 18 de maio. Eu vou estar lá junto com Daniel Henriques, que é um presidente validado aqui com os Espaço Vida Saudável, e com Mary Cristina Cruz, é presidente também validada com Espaço Vida Saudável. A programação de lá vai ser no sábado, às 13 horas, começa o evento para construtores de sucesso em níveis acima. E a gente vai falar justamente sobre, nessa primeira parte aqui, sobre mentalidade empreendedora,
né? Autorresponsabilidade, habilidades, enfim. E às 17 horas vai ter uma apresentação para convidados, e a gente vai terminar com um jantar de convívio para todos os supervisores de janeiro para cá, até agora, os seus patrocinadores ou supervisores que fizerem esse mês de abril 2.500 pontos de volume. E no domingo, dia 18, a gente vai fazer o evento para a equipe mundial e tabuladores, e 10 horas, construtores de sucesso em níveis acima, o encontro de líderes servidores dessa forma. O que é que tem depois de maio? Depois de maio vem o mês de junho. Aí, o mês de junho, vem um evento ainda mais estratosférico. O que eu acho muito, muito, muito gratificante na Herbalife é que, aonde a gente disser que quer chegar, de acordo com o tamanho do sonho mais maluco ou mais grandioso que tem dentro da nossa cachola, eu sempre costumo dizer que se você não tivesse a possibilidade de realizar esse sonho, Deus não teria dado a oportunidade, não é verdade? O nosso Criador não seria injusto de dar uma oportunidade se você não tivesse a possibilidade de realizar esse sonho que a gente tem dentro da gente. Então, independente do tamanho desse sonho, sempre a gente vai ter um evento que vai nos profissionalizar, nos capacitar para que a gente realize esse sonho. As realizações na vida não acontecem por magia nem por milagre, né? Acontecem por desejo. Primeiro a gente passa a desejar, depois a gente precisa tomar decisões, né? Decisões de abandonar velhos hábitos, velhas formas de pensar ou de agir, porque o novo não entra, a nossa mentalidade determina a nossa realidade. Se eu quero uma nova realidade, eu preciso mudar a minha mentalidade, a forma como eu penso, a forma como eu ajo. E eu só mudo como eu penso se eu tiver outras referências, se eu aprender de outras pessoas, se eu tiver um contraponto daquilo que eu já conheço. O que eu já conheço já está ali. Agora eu preciso. Como é que outras pessoas que chegaram lá pensam que foi isso que determinaram elas agirem de modo diferente, né? Se a gente está no mesmo produto, com o mesmo negócio, então esse tipo de evento, primeiro a gente tem o desejo, depois a gente toma a decisão de se tornar diferente, de aprender com quem já atingiu lá. Depois a gente tem a determinação. A determinação aquela característica humana de que aconteça o que acontecer, se não vai por aqui, eu vou por ali, se eu não conseguir hoje, eu vou conseguir amanhã. Mas a determinação é aquilo que lhe torna imparável. É aquilo que aconteça o que acontecer, você sabe dentro de você que você vai alcançar, você vai descobrir o meio que você vai realizar. E o quarto D é o D da dedicação, porque sem a dedicação de aprender, então todo mundo aqui, muita gente nem, né, tá por aí fazendo qualquer outra coisa, você está aqui se dedicando no aprendizado. Heraldo está aqui na dedicação de ensinar, de transmitir um pouco do conhecimento dele. Os demais líderes estão aqui na dedicação de dar oportunidade para que mais pessoas aqui aprendam. Mas ninguém pode aprender por a gente. Essa dedicação de querer aprender tem que ser nossa. Essa dedicação de fazer as atividades que têm que ser feitas tem que ser nossa. Eu sempre digo que ninguém pode comer por a gente, ninguém pode aprender por a gente, ninguém pode enriquecer por a gente. Somos nós que temos que aprender no desenvolvimento da habilidade. A gente só desenvolve a habilidade fazendo. Então, esse evento que vai acontecer lá no Chile, em Santiago, vai reunir líderes de 18 países, de todo o Centro e Sul América, e pessoas que chegaram em níveis estratosféricos no nosso negócio, né? Se eu disser para vocês que lá a gente vai ter pessoas que ganham 300 mil reais por mês, vocês vão dizer, meu Deus. Se eu disser para vocês que lá a gente vai encontrar pessoas que ganham R$ 500.000 por mês. Se eu disser para vocês que lá a gente vai encontrar pessoas que ganham mais de R$ 1.000.000 por mês com esse negócio. E por que ganham tanto? Porque tem mais clientes através de mais distribuidores e mais supervisores, tem uma equipe. E vão ter pessoas lá essas pessoas que eu estou dizendo vão nos ensinar. Vão ter pessoas que ganham mais de R$ 5 milhões por mês. Vão estar lá nos ensinando. Você acredita nisso?
no mesmo produto, na mesma empresa, com a mesma oportunidade. Então, se tem pessoas que ganham essas cifras, é porque elas têm uma mentalidade diferenciada. E se essas pessoas estão dispostas a compartilhar essa mentalidade delas, a forma como elas pensam, como agiram, como fazem, para que a gente, com o mesmo produto, no mesmo plano de marketing, nas mesmas possibilidades de ganho, possa implementar e ter os resultados delas, quem vai ser eu para não estar diante de um evento desse? Não é verdade? Na vida é assim, médico aprende com médico, advogado aprende com advogado, dentista aprende com dentista, presidente Herbalife aprende com quem já é presidente Herbalife. Então, esse é o lugar para se tornar um presidente da Herbalife, para se tornar um Get Milionário presidente, a gente tem que aprender com quem já é. Então, esse evento é aberto, já está, todo mundo que é tabulador já está totalmente qualificado. E eu sei que às vezes as pessoas dizem: Ah, Martinha, mas eu não tenho dinheiro para ir. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa é uma frase de Silvio Santos, certo? Dinheiro nunca foi o problema. Dinheiro é solução. Porque se dinheiro fosse o empecilho para ir se desenvolver mais, o dinheiro precisa ser a solução para ir se desenvolver mais. Como é que a gente gera dinheiro? Não faz dinheiro porque a gente não é o Banco Central, não é para fazer dinheiro. Como é que a gente gera dinheiro? Os produtos que a gente tem. Qualquer supervisor aqui tem uma margem de 50%. Qualquer pessoa que aumentar 10 clientes daqui até a extravaganza vai ter dinheiro para ir e voltar para essa extravaganza. Vai ter, melhor, não é só a lucratividade que ganha, vai ter contribuído com a vida de mais pessoas. Então, não é falta de dinheiro que um distribuidor Herbalife tem. Se ele está sem dinheiro, é falta de pessoas. Não tem cliente suficiente e não tem distribuidores suficientes e não tem supervisores suficientes. E isso pode ser corrigido a partir de amanhã, hoje mesmo, se alguém quiser, não é verdade? Porque cliente se pode fazer a partir de amanhã. Então, pensa nisso. Agora, vou estar lá. Tem duas formas de pensar. Eu não vou ir e aí vou permanecer com o mesmo conhecimento que eu tenho, não tenho como mudar o meu resultado se eu permanecer com o mesmo conhecimento que eu tenho. A outra possibilidade, eu vou fazer mais clientes, eu vou para esse evento, vou ter acesso à visão e à inspiração, vou voltar e vou implementar o que eu aprendi lá, inevitavelmente tem um crescimento. Tem um crescimento só em a gente estar no meio de pessoas que pensam diferente, né? Só estar no meio de 18 mil, desculpe, 18 países, meio de 20 mil pessoas, inevitavelmente a gente já se inspira a fazer mudanças na nossa vida, a pensar de forma diferente, a crescer de forma diferente, enfim. Os nossos treinadores são líderes de mundo, né? Não adianta nem detalhar aqui sobre eles, porque são os melhores que a gente poderia ter. Melhores não é porque são as melhores pessoas, porque são respaldados em resultados. Então, quem ainda não é tabulador, todo tabulador já está qualificado para o dia 19, quem não é tabulador tem a chance de qualificar fazendo um mês de 1.000 ROIs. E nos dias 20, 21 e 22, a gente vai ter 21 e 22 aberto a todo supervisor. Quem não é supervisor ainda, basta qualificar e pode estar lá nesse evento incrível, com essas montanhas incríveis, geladas. E esse vai ser o evento. Olha só, para ter uma noção de como foi em Bogotá no ano passado. E esse ano vai ser lá no Chile. A quantidade de pessoas, pessoas das histórias mais variadas, mais adversas, as pessoas com as maiores dificuldades, as pessoas com a possibilidade de não precisar ir, todo mundo está lá, todo mundo acaba se inspirando uns aos outros, compartilhando seu conhecimento. Os reconhecimentos nos inspiram, o que cada um compartilha, o que fez para alcançar aquilo ali, os treinamentos, a prática, a vivência, a atmosfera de estar no meio de tantas pessoas positivas. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Imagina só, não vai ter um ex-auxiliar de dentista, que agora ela tem 10 linhas de presidente, né? Depois a gente vai ter uma pendência, que era um estudante quando conheceu a Herbalife. A gente vai ter a médica da Herbalife, a doutora Vacilos, treinando sobre os produtos, enfim. A gente vai ter ficado melhor nos treinando. Mas o que eu considero uma das coisas mais impactantes dessa experiência eu não sei se você já teve
a oportunidade de estar em um local onde todo mundo só fala coisa negativa, todo mundo se queixa, todo mundo fala sempre, ai, um diz, eu tenho um problema, o outro diz, não, eu tenho um maior. Você sai dali como, né? Acabado, você pensa que a vida, meu Deus, o que é que vale viver? Ah, enfim, sai de lá acabado, contaminado. Agora, imagina você estar dentro de uma arena, né, ela é uma cúpula, assim, uma arena, com 20 mil pessoas falando somente sobre mais saúde e mais prosperidade para si, para suas famílias e para os demais. Imagina no final de 3 dias que você estiver nesse ambiente de conhecimento, de ensinamento, de dizendo que você é capaz, e não só dizendo que você é capaz, mostrando como fazer, e não só mostrando como fazer, trazendo as histórias mais absurdas, né, de gente que era analfabeto, que não tinha a menor possibilidade de nada, e porque acreditou em si e se deu a chance de dizer, eu vou fazer, começar a fazer e se desenvolver. Então, quando a gente sai de um evento como esse, a gente tem certeza absoluta que a gente vai chegar aonde a gente se determinar a chegar. Então, esse é o evento capaz de transformar vidas. Vai acontecer dia 20, 21 e 22 na Arena Movistar, em Santiago, no Chile. Não sei como é que você vai. Eu não sei se você vai de bicicleta. Se for de bicicleta, já tem que começar a sair de agora, não é verdade? Não sei se você vai de ônibus. Não sei se você vai de avião, de trem, de metrô. Não sei como. Eu só sei de uma coisa: na asa do avião, pendurado numa cegonha. Não sei. Eu só sei de uma coisa: você tem que estar dentro dessa arena. Porque o fato de estar no meio daquelas pessoas, né? Para quem não me conhece, eu vim da zona rural, não tinha energia elétrica de onde eu vim, não tinha banheiro dentro de casa. As condições, quando eu conheci esse negócio, a oportunidade da Herbalife, eu vivia cheia de dívidas, e eu pensava que era por causa do meio onde eu estava, e eu pensava que era, também não ajudava. Eu pensava que era por causa da profissão. Não, era por causa do meu sistema de conhecimento e de mentalidade. Quando eu troquei o sistema de mentalidade e de conhecimento e passei a praticar de acordo com o que me ensinaram, e eu não aprendi, não foi com os dentistas, não foi com gerentes de banco, não, foi com os supervisores da Herbalife, foram os treinamentos da Herbalife. Então, não tem outro lugar para ensinar a gente a ter mais saúde, mais prosperidade, mais harmonia, mais desenvolvimento pessoal e profissional do que dentro dos eventos Herbalife. E um evento como esse, com líderes de 18 países, 20 mil pessoas, é impossível a gente sair de lá como chegou. É impossível a gente sair de lá com a mesma visão, a mesma forma de pensar e de agir como a gente chegou lá. Então, a gente vai ter esses palestrantes incríveis, como eu já mencionei, pessoas totalmente respaldadas na vida por resultados, né? Michael Cole, um dos líderes que vai dar o treinamento do dia 19, ele tem mais de 400 presidentes na organização dele, ele é o nosso segundo presidente acima. Ele tem mais de 400 presidentes na organização dele. Vocês acham que... Imagina o que é que ele vai ensinar sobre liderança. Imagina o que é que ele vai ensinar sobre desenvolvimento de organização. Imagina o que ele vai ensinar sobre... Então, se eu pudesse pegar, como o Marquinhos dizia para a gente, né? Se eu pudesse pegar os meus óculos e botar em você e te dizer, você precisa estar lá. Martim, eu não tenho dinheiro para ir. É justamente por isso que precisa ir. Se você já tivesse suficiente, eu ia dizer, tá, dinheiro é tudo para você, você quer contribuir com a vida dos demais, quer continuar se desenvolvendo, chegar, enfim, você entende? Então, é justamente pela desculpa que você estiver dando para você mesmo de não ir para um evento como esse, é justamente por esse motivo que você precisa estar lá, para poder quebrar esse ciclo. A gente não rompe os nossos ciclos com o mesmo nível de conhecimento que a gente entrou nesse ciclo. O treinamento geral vai ser em 2 dias, vai ser dia 21 e 22, sábado e domingo. Ainda dá tempo de voltar para aproveitar o São João no dia 23, não é verdade? Aqui, no dia 24, ainda dá para aproveitar o São Pedro, ainda dá para comer um milho assado. Mas esse vai ser o treinamento geral. Todo supervisor que tiver qualificado pode participar da extravaganza. E essa vai ser a sessão de alto nível de liderança que vai ser na sexta-feira, para todo supervisor que faz 3 meses de 2.500 pontos de volume, ou um mês de 5.000 pontos, ou um acumulado de 10.000 pontos de fevereiro a maio, ou então todo mundo que já é tabulador já está automaticamente qualificado para essa sessão de alto nível de liderança da sexta-feira.
Convidados especiais a gente já falou, e mais, aí vai ter as qualificações extras lá dentro, que é enfim, para quem não quer pegar fila, faz uma qualificação maior de 15 mil pontos acumulados. Todo mundo que vai participar da festa de gala. Eu vou para essa festa de gala, vestido de gala. Imagina, meu Deus do céu, antes da Herbalife, gente, quando eu era criança, eu sonhava, via a revista Manchete, sonhava com aqueles vestidos lindos, meu Deus, como era tudo muito lindo. Agora que a gente tem os ambientes aqui dentro, para usar esses vestidos, os brilhos, os glitters nos olhos, enfim, os cabelos tudo arrumado, eu não vou estar no negócio desse. Claro que vou estar. Se eu não usar os vestidos de brilho, se a gente não usar os vestidos de brilho da gente na festa de gala da Herbalife, a gente vai usar onde, gente? Dentro do quarto, é? Não, pelo amor de Deus, a gente tem que estar. Festa de gala, volume totalmente acumulado, de fevereiro a maio, 20 mil pontos acumulados, já ganho o Fastline, mais os lanches durante os eventos, mais a festa e o jantar de gala com os líderes de 18 países, mais quem acumular 25 mil pontos no período vai ganhar o tratamento VIP. Esse tratamento VIP são todas as refeições, é café da manhã e o almoço empratado, junto com os presidentes, enfim, vai ser extraordinário. O VIP Prêmio vai ganhar estadia totalmente paga pela Herbalife no Hotel dos Presidentes, transporte junto com os presidentes, enfim, imagina ir e voltar com os presidentes, se hospedar com os presidentes, você vai sair dessa imersão tendo certeza que vai se tornar um deles inevitavelmente. Então, a gente tem mais, todo mundo que é um supervisor e vai acumulando. Tem um convite da extravagância que pode ser dividido em até 5 vezes no cartão de crédito sem juros. E todo mundo que for acumulando mais pontos sobre os meses anteriores ganha bônus viagem. Então, na verdade, todo supervisor que fizer acumulado 1.500 pontos a mais, né, do que os meses de referência, vai ganhando mais benefícios, vai ganhando bônus viagem. Toda equipe mundial que fizer 2.500 a mais vai ganhando bônus viagem assim sucessivamente. Então, corre o risco de alguém ir para essa extravagância com tudo pago, porque ganhou da Herbalife, e o melhor de ganhar da Herbalife não é só que ganhou, é que você acabou tendo que fazer mais clientes e isso te gerou essa qualificação. E, por último, a gente tem essa qualificação das próximas férias, da próxima viagem de incentivo que vai acontecer no próximo ano. Assim como a gente acabou de voltar dessas últimas agora, já está em qualificação, em andamento, a promoção da próxima viagem de incentivo. Você verifica o que é que precisa fazer com seu patrocinador acima. Eu quero estar nas próximas, eu quero estar dentro, eu quero estar nesse resort, vai ser um resort com tudo incluso, em Porto de Galinhas, beira-mar, pé na areia, tem uma piscina de ondas enorme, tem um rio lento que você se deita naquela boia, o rio vai levando de água abaixo, tem todas as bebidas inclusas, todas as comidas inclusas, 24 horas de restaurante aberto para alguém que aguente comer 24 horas, se quiser. Tá incluso, você vai chegar lá, não pegue na sua carteira para nada, por favor. Você vai querer pagar alguma coisa, vão dizer, eu não quero seu dinheiro aqui, já está tudo pago. Herbalife já pagou tudo. Olha só que incrível como é que vai ser. E o melhor é, como eu já mencionei, são as amizades, os relacionamentos, as conversas que a gente tem nessas férias, os planejamentos que a gente faz adiante quando a gente está num ambiente como esse. Então, agora, o mês de abril que a gente está para a Herbalife só acaba no dia 2 de maio, né? Para aquelas pessoas que ainda estão assim, em geral, a gente já vai encerrar o nosso mês de abril no dia 30, que é na próxima semana, mas para as pessoas que ainda precisam de uns dias extras, até dia 2 de maio vai estar contando para o mês de abril. Então, está valendo. Todo mundo que é distribuidor pode se qualificar supervisor para estar na extravaganza, e os supervisores podem ainda não apenas ir para a extravaganza, mas ganhar esses bônus extras a mais por causa desses pontos a mais que estão fazendo sobre os volumes anteriores. Todos os detalhes de promoções, você entra na página Eventos e Promo da Herbalife e você tem lá. E isso que Heraldo mencionou e deu essa aula extraordinária aqui, imagina só você pensar. Como é que primeiro eu converso comigo mesmo, né? Eu acho que o nosso primeiro diálogo e mais importante que a gente precisa aprender a ter é como é que eu converso comigo mesmo? Que tipo de diálogo interno eu estou tendo? É um diálogo que me eleva ou é um diálogo que me diminui? Então, primeiro diálogo interno. Vocês viram a afirmação que ele deu para Daniel dizer, né? Eu crio as possibilidades para ser focado e reconhecido.
Então, esse tipo de afirmação é uma forma de diálogo interno. Primeira coisa que a gente faz, trocar o diálogo interno. Eu estou me qualificando para a extravagância. Eu estou a caminho da extravagância. Eu estou tomando as providências para a minha viagem da extravagância ou para as férias, né? Eu estou me desenvolvendo cada dia mais para ir para as férias. Mas, enfim, quando a gente entra nessa página de eventos e promoções, que a gente vê tudo aquilo ali, a gente entende que todos os eventos e todas as promoções da Herbalife só acontecem por uma única razão: colocar a gente no trilho de fazer mais clientes e distribuidores para ir crescendo no plano de marketing da Herbalife. Não tem como alguém chegar nos níveis, né, de Get, milionário e presidente sem qualificação. Onde eu conheci Heraldo, a gente morava nos Estados Unidos, e onde eu conheci Heraldo foi numa festa de gala em São Paulo. Você lembra, Heraldo, disso? No meio da dança, lá estava, disseram para mim que tem um médico da Paraíba que está aqui na festa de gala. Isso é mesmo? Fui lá conhecer Heraldo. Cheguei, me apresentei, fui lá conhecer Heraldo, que é paraibano, mas na época a gente não morava aqui. E se não tivesse sido, se Heraldo não tivesse qualificado para a festa de gala e eu não tivesse qualificado para a festa de gala, a gente não tinha se conhecido. Então, é nesses locais mais seletos aonde a gente se encontra, conhece as pessoas, vai fazendo todas essas amizades que vão perpetuando ao longo de vidas. Então, poderosos do meu coração, coloque seus objetivos, entre nessa página eventos e promoção, pense assim, como é que eu quero chegar em outubro desse ano, como é que eu quero chegar em dezembro desse ano, com quanto de massa muscular, com quanto de peso, com quanto na minha conta bancária, com quanto de clientes, com quanto de supervisores, com quanto de contribuição, com quanto de satisfação comigo mesma. Então, isso tudo vai ajudando a gente fazer esse planejamento diário do que precisa ser feito todos os dias. Muito obrigada, Heraldo, mais uma vez. Parabéns a todo mundo que estava aqui nessa certificação. Cida, Geraldo, beijo grande. Que Deus guarde, proteja e ilumine. E a gente se vê no encontro de líderes servidores. Beijo!